Eu vou até grifar aqui com o meu verde Palmeiras. Opa, tô aqui, ó, só para te dizer, tô finalizando o Diário Espiritual da nossa Quaresma de São Miguel, começa dia 15 de agosto. Você que é membro do nosso site, já vai estar lá para você o Diário Espiritual do Tempo da Quaresma de São Miguel. Você que não faz parte do nosso site, torne-se membro e vamos viver esse tempo de devoção e oração junto com o nosso Diário Espiritual. Olá, meu irmão, minha irmã. 8 de agosto, hoje a igreja celebra a memória de São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores, também conhecido como Dominicanos, grande propagador do Rosário, do Santo Terço, grande santo. Na internet aí tem muita coisa boa para você saber sobre São Domingos de Gusmão, vale a pena você conhecer. Quero acolher quem me encontra aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal, ative notificações, você já sabe, joinha, like... Desculpe, comentário, é importante para o nosso canal aqui do YouTube. Gente, vamos ao Evangelho de hoje. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 23, diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, afinal de contas, São Pedro é pedra? Feliz és tu, pedra? Ou é um Satanás? Quem é Pedro? E aqui está. O Evangelho de hoje fala também da instituição do ministério petrino, da primazia de Pedro sobre os outros, da edificação da igreja, que o inferno nunca vai vencer, das chaves do reino dos céus que o Santo Padre, o Papa, tem, né, de nos ligar e desligar terra e céu, através da doutrina da igreja, a celebração dos sacramentos. Mas hoje, vamos focar aqui, uma vez que tudo isso que eu acabei de falar agora, quando é dia de São Pedro, São Paulo, e esse evangelho acontece em outras datas do ano, o padre fala disso. Então hoje vamos focar aqui. Pedro foi de feliz és tu, bem-aventurado a demônio. É possível isso? Sim. Em 5 minutos? É possível isso. Quando não pensamos as coisas como Deus pensa. Gente, talvez o grande segredo da nossa salvação e da gente ter uma vida na terra mais abençoada, menos infernizante, é aprender a pensar como Deus pensa. O problema da gente é a nossa cabeça. Por que diante de um fato, um sofre tanto e o outro nem dá bola? Depende de como as pessoas pensam aquele fato, valorizam aquele fato, interpretam aquilo. E tudo isso a gente faz a partir daquilo que a gente tem por valor, por essencial, por vale a pena, por bobeira ou tesouro. Por isso nós precisamos, gente, da palavra de Deus. São Pedro viveu um grande momento. Jesus diz: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E tem uma confusão danada. Dizem que você é João Batista, outra líder. Jesus diz: Tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Veja, nós temos que ser capazes de responder essa pergunta. Essa pergunta uma hora vai chegar na nossa vida, se é que já não chegou. E ela nunca vem antes da hora. Se ela veio, a gente tem que estar pronto para ela. Quem é Jesus para mim? Agora que descobri um câncer, um desemprego, uma traição. Quem é Jesus para mim? Tava tudo bem, mas agora descobri que o meu filho está com essa dificuldade, a minha filha tem... Sabe, a vida, as coisas vão nos interpelar. Quem é Jesus para mim, agora que fui convidado para essa missão, para esse serviço, para me dedicar mais? Jesus é quem? Sabe, é no sofrimento, é na dor, é diante de tentações.
E é diante de situações que me convidam a renunciar a mim mesmo e ser generoso e gratuito que eu respondo para mim mesmo, para o céu e para o inferno, quem é Jesus para mim? A pergunta uma hora chega, mas se chegou, você dá conta de responder. E Pedro vai responder: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus diz a ele: Feliz és tu, Simão. Vou grifar até aqui com o meu verde Palmeiras. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Porque isso aí não foi o ser humano que revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu. Gente, nossa maior riqueza é a nossa fé. Queridos, como é bom ter fé. Que presente ter fé. Sabe, você que gosta de Jesus, você que entende quem Ele é. Sabe, você que não fica um dia sem ouvir sobre Ele. Você já parou para pensar que riqueza é isso? Isso não é fruto da carne e do sangue. Isso é um dom que Deus nos deu. Que maravilha. Façamos frutificar esse dom, né? E aí vem a instituição da igreja e tudo mais. Mas vamos lá para a parte para a gente ficar só com essa coisa então. Pedro, é feliz ou é demônio, né? Jesus então começa a anunciar. Uma vez que ele teve a fé, o dom da fé, a revelação da fé, a fé agora, meus irmãos, precisa ser amadurecida e purificada. A sua fé e a minha fé precisa amadurecer e ser purificada. Então, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ok, certa resposta. Você já entendeu o que ninguém entendeu. Parabéns, Pedro. Mas o que isso significa? Aí Jesus começa a explicar o que é que significa ser o Messias, o Filho de Deus vivo. Significa ir para Jerusalém e não tomar o poder e a riqueza de Jerusalém, nem se vingar de ninguém, mas em Jerusalém dar a vida para a salvação de todos, morrendo numa cruz. Aí Pedro mostrou que tem fé, mas uma fé que ainda não é madura, é infantil até. Senhor, Deus não permita tal coisa, diz a palavra. Pedro começou a repreender Jesus. Olha, tem cabimento. Começou a repreender Jesus. Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça. Imagina que o Senhor vai chegar em Jerusalém o Senhor vai virar rei. Quando o povo vê os seus milagres, nós vamos ficar tudo rico. Deus não permita tal coisa. Veja, Pedro não quer o mal de Jesus. Pelo contrário, ele ama Jesus. Ele quer o melhor para Jesus. Mas, meus irmãos, o que é o bem? O que é o melhor? Fora da palavra de Deus, a gente, de muita boa vontade, com um coração muito... a gente erra. A gente precisa conhecer a verdade. Deus não permita tal coisa. Meu Deus, coitado. O que é o bem? Nós estamos no mês vocacional, né? Quantos pais, quantas mães, a filha fala: ai, pai, Deus me chama a vida religiosa, eu ficar para um convento, para um mosteiro. Coitada, jogar a vida fora. O que é o bem? Tem um monte de católico mundano, né, dentro da igreja. O filho, ai, coitado, foi pro seminário, um rapaz tão novo, a judiação. Percebe? O que é o bem? Olha lá, Pedro não quer o mal de Jesus, mas ele não entende o que é o bem. Pedro é um homem ainda imaturo, ele tem fé, mas é uma fé infantil, é uma fé rasa, é uma fé meio mundana. Precisa purificar isso. E essa purificação, meus queridos, vem no pensar. Olha o que Jesus vai dizer: vai para longe, Satanás, afasta-te. A tradução seria melhor: volta para trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro, não queira andar na frente. Quando você anda na frente, você faz besteira. Não me ensina nada não, Pedro. Volta a andar atrás de mim, que você desencapeta. Satanás, volta para trás. Se traduz aqui muito moralmente: vai para longe, Satanás. É uma reprimenda. E sim, foi uma reprimenda. Mas o que Jesus diz de fato, a tradução crua do texto é: volta atrás. Volta atrás no sentido de volta a seguir. Pedro, volta só a ser discípulo, filho. Baixa a bola. Porque tu és para mim, quando não está atrás de mim, mas na frente, pedra de tropeço. Você que era a pedra da igreja, só é pedra da igreja se estiver andando atrás. Se você quiser andar na frente, porque hoje em dia assim, você vira pedra de tropeço. Mas por que Pedro virou pedra de tropeço? Porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então, meus queridos, Pedro foi de bem-aventurado a demônio, porque apesar de ter fé, o pensamento não estava correto. Era só uma crença, mas não uma profundidade. Isso pode acontecer com você e comigo. Qual é o remédio? Mudar os pensamentos. Queridos, como é que se muda os pensamentos? Vamos lá, o que está lá no meu pensamento? Está no meu pensamento tudo que eu leio e li, lerei. Está lá no pensamento tudo que vi, verei, já vi um dia. Tudo que escutei, escuto, escutarei. Então, são as informações que vão aqui. E que vão criando um imaginário, um pano de fundo. Quantas pessoas tem lá no fundo do seu imaginário isso? Se eu sou de Deus, eu sou rico. Se eu sou de Deus, eu não sofro. É um imaginário. Nós precisamos
mudar esse pano de fundo mental mesmo. E como é que se muda? Pela palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que têm fé e não têm fé, elas têm uma crença. E por serem brasileiras, essa crença não vai ser, grosso modo, no Buda, no Maomé, vai ser em Jesus, mas fé purificada e aprofundada ainda não é. Nós precisamos da palavra. Você não pensa como Deus. De que adianta ter a fé se eu não penso como Deus? Então é preciso ter a fé e agora permitir que essa fé mude pensamentos, mude valores. E isso só se faz se esbarrando, né, na palavra de Deus, meus queridos. Sabe, se aprofundando na palavra. Então, eu quero convidar você, seja muito fiel a esse nosso momento. Nos dediquemos a isso. Né? A palavra, ela muda pensamentos. E dependendo do pensamento que você tinha tudo para ser um anjo, virou um demônio, muda aqui, ó. Quem é membro lá do meu site sabe, se eu rezo missa às 6 da manhã, os dias que eu rezo a missa das 6 da manhã, às vezes não por compromissos outros, até sobretudo de evangelização, mas tem missa às 6 da manhã, ali já no início da tarde, meio-dia e meia, 1 da tarde, não sei, já entra ali para você, né, o nosso aprofundamento, a homilia que eu faço lá na missa, todinha transcrita como se fosse um livro, com palavras-chave grifadas, né, com algumas tarefinhas diárias a partir daquela palavra. Olha que riqueza. Junto com isso a gente tem o diário espiritual lá no site, todas as formações. E agora, dia 15, vai ter o diário espiritual Quaresma de São Miguel, onde eu quero convidar você a viver a Quaresma de São Miguel, não só com as orações, com as preces e com as súplicas, como, por exemplo, junto com as orações próprias a São Miguel, o terço e o rosário. Hoje é dia de São Domingos de Gusmão, o grande homem do rosário, e que bem tem feito a Igreja do Brasil, entretanto, sobretudo, né, o Instituto Hesed e o Frei Gilson, nos colocando para rezar rosário, né? Que poderosa é a oração do rosário, e como a oração do rosário, da Ave Maria, o miolo é o nome de Jesus, né? Qual é a oração que está bem no meio da oração da Ave Maria? O Santíssimo Nome de Jesus. E junto com a Virgem Maria, contemplar o Cristo e os mistérios da sua salvação. Mas eu quero convidar você, nessa Quaresma de São Miguel, a não viver a Quaresma de São Miguel sem o Evangelho de cada dia, a palavra de cada dia. Então o Padre vai estar aqui na homilia diária, nós vamos ter um vídeo próprio só para a Quaresma de São Miguel. Vamos ter um diário espiritual, que é o Evangelho de cada dia, onde eu escrevo lá uma homilia para você. A gente coloca as perguntinhas para a gente meditar, rezar, trazer isso para a nossa vida. Tem uma oração própria para cada dia. Lá no nosso diário espiritual, cada dia vai ter uma sugestãozinha pequena de alguma penitência, mortificação. Para essa Quaresma de São Miguel, que começa na próxima semana, dia 15, ser uma bênção para todos nós, meus queridos, para a nossa vida, com a palavra que tem o poder de mudar os pensamentos. Por quê? Pedro, se você mudar os seus pensamentos, você que foi de bem-aventurado para demônio, vai voltar de demônio para bem-aventurado, mas tudo está aqui, ó, nos pensamentos. E quem é que muda eles? A palavra de Deus. Quero convidar você então, conheça lá o meu site, organize sua vida, sua casa. Daqui uma semana a Igreja do Brasil, milhões de pessoas vão viver esse tempo, de diversas formas, o tempo da Quaresma de São Miguel, e eu convido você também. E não duvidemos, se vivermos certinho, seremos felizes como Pedro, reconhecendo quem é Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.